no episódio de hoje nós vamos falar sobre a ferramenta do Trello na produtividade. E hoje nós temos uma convidada super especial para conversar com a gente sobre esse assunto. É um prazer te receber aqui no Drop de Alta Performance. Fernanda, seja muito bem-vinda. E eu queria que você falasse para os nossos ouvintes um pouquinho sobre você. De onde você é, o que você faz. Bom, eu sou Fernanda, tenho 26 anos. Eu sou professora de Química atualmente. Sou formada desde 2016 nessa área. Desde então, na verdade, é uma longa história, né? Mas eu vou resumir assim. Então, onde que eu fui chegar em produtividade e gestão do tempo? Quando eu fui na metade da minha formação, em licenciatura em Química, que eu percebi que não era bem o que eu queria, né? Na verdade, desde quando eu fui entrar na faculdade, já não era o que eu queria química. Mas caramba, química também, né? Bem difícil. E era a última coisa que eu queria era ser professora também. Mas na época, como eu queria estética e cosmética, eu acabei tendo que fazer vestibular em algo que fosse relacionado na área. Daí, eu fiz licenciatura em Química, fiz outras áreas também. Só que a que estava mais fácil para eu ficar era aqui na minha própria cidade, né? Que é aqui em Redenção, no Pará. Daí, eu iniciei a licenciatura em Química. Só que não era o que eu queria. Então, assim, nos primeiros anos foi muito difícil, muito pesado mesmo, eu não queria. E aí que eu fui percebendo que estética cosmética também não era o que eu queria. Que era o que mais ou menos teria a ver com química, né? E aí eu fui percebendo que, na verdade, o que eu queria era ajudar as pessoas a serem na sua melhor versão, que era desenvolvimento pessoal e assim daí. E aí fui perceber que, na verdade, o que eu queria era psicologia. Mas aí eu já estava lá para o terceiro ano da faculdade, eu não ia parar tudo e largar tudo, né? Eu não, vou finalizar, né? Não vou jogar meus mapas fora, vou trabalhar inicialmente com isso, depois eu faço o que eu quero, né? E aí fui passando a gostar também de ser da área de licenciatura, de ser professora. E aí, dentro da minha área de professora, eu já uso muito a questão da inspiração, da motivação, do desenvolvimento pessoal, tanto que muitas vezes os alunos falam assim, nossa, eu tinha que ser professora de filosofia, de alguma coisa assim, para a gente pensar, refletir, né? Porque eu sempre uso também nas minhas aulas. Aí, então, desde 2015, eu comecei a estudar muito sobre desenvolvimento pessoal, foi quando eu descobri essa minha paixão por esse assunto. E daí, em 2016, eu fui iniciar de fato meus vídeos no canal do YouTube. E aí que eu fui começar a publicar sobre esse assunto. Só que eu não tinha uma frequência tão grande como eu estou tendo assim, desde 2019 para cá, principalmente esse ano. Né? Eu só gostava mesmo assim quando realmente me dava. E aí acabou que, por mais que eu tenha já 5 anos, né, já, não está assim como eu gostaria que eu estivesse, porque eu não tiver a frequência que eu gostaria. Mas agora é algo que eu estou investindo muito mais, porque eu quero migrar de área. Eu não quero ficar só sendo professora, eu quero migrar para essa área sendo consultora, mentora, produtividade, conceitos, desenvolvimento pessoal e assim vai. Porque essa é a minha paixão maior depois de química. Né? Aliás, antes de química, na verdade, eu digo, né? Mas, assim, hoje em dia, minha paixão, minha vida é desenvolvimento pessoal. Quando acordo, quando eu durmo, tudo que eu estou pensando é relacionado a isso. E é assim, minha paixão mesmo. Aí eu moro com meu pai, né? Não sou casada, não tenho filho. E nasci aqui em Redenção e moro aqui até hoje, né? Espero um dia mudar de cidade, crescer, expandir e muito mais. Show de bola. Eu não sei se você conhece, mas provavelmente conhece, porque é da nossa área, o Jerônimo Temel, da Academia de Produtividade. Fiz o curso dele online. Ah, que massa! Nossa, que bacana. E ele sempre fala sobre essa questão de você ter coragem, de você... eu não diria migrar de carreira, mas assim, quando você sente que você tem uma paixão, você ter essa ousadia de você ir em busca daquilo que você realmente quer fazer. Então, no seu caso, poxa, professora de química. Química, você parou pra pensar, o que tem a ver química com desenvolvimento pessoal? Então, assim, tem uma grande diferença. Mas que bacana, é muito bom ver pessoas que têm essa coragem, essa ousadia de viver despertando nas pessoas o melhor delas. Isso é muito bom mesmo. Quando você começou a sentir afinidade por essa área de desenvolvimento pessoal,
Por onde que você começou, assim, em termos de conteúdo? Foi pelo YouTube, principalmente. Foi quando eu, nossa, descobri o YouTube, pra te dizer. E aí eu comecei a viciar mesmo, assim. Era vídeo o dia inteiro, nós vamos dar vídeo, tudo que eu tinha que fazer, eu estava vendo vídeo relacionado ao assunto. E livros. E foi a partir de 2015 que eu comecei, assim, a ler muito, muito, muito mesmo. Tanto que teve ano que eu cheguei a ler 70 livros por ano. Só nesse assunto, de fascinação e produtividade. E também foi porque era um tempo em que eu estava tendo muita dificuldade para fazer meu TCC também da faculdade. E aí eu prestava muito assim, muito ruim de como que eu ia ajeitar meu tempo, minha vida e minha mentalidade para poder conseguir fazer o trabalho, que foi, na época, muito difícil para mim. E aí foi quando eu passei a ver muitos vídeos do livro, principalmente. E até hoje são minhas fontes principais. Ai, que bacana. Eu fiquei até curiosa aqui para saber qual foi o tema do seu TCC. Química e desenvolvimento pessoal, qual foi a... Relacionado à motivação. Inclusive, o assunto também era relacionado à motivação. Ai, que legal. E você falou que você pretende fazer essa transição por agora. Sim. Para você já ficar... Já fazendo um tempo. Ai, desde quando eu descobri, eu já atuo como se eu já fosse na área, né? Aí eu fiz outras formações, né, em letras, em outras especializações. E aí eu cheguei a fazer a pós-graduação em liderança e coach, que foi a minha última formação do ano passado. Aí agora, eu digo assim, que agora eu estou mais formalizada um pouco para poder atuar na área de fato, né? Porque antes eu não estava tão formalizada assim, né? Eu tinha paixão. Aí agora, esse ano, assim, mais para frente, eu estou atuando mais diretamente e querendo atingir meus clientes. Tá? Ah, que bacana. Muito bom. E no episódio de hoje a gente se propôs a conversar sobre o Trello. Olha, eu confesso para você, eu não sei quando o Trello foi criado, mas assim, eu tive uma leve resistência a começar a usar a ferramenta. Mas depois que eu comecei a usar, hoje eu faço a gestão da maioria dos meus projetos todos por essa ferramenta. E assim, foi como se eu conseguisse maximizar o meu desempenho. Porque a própria ferramenta de gestão de projetos, ela funciona num formato que te permite uma transparência muito grande. Então, é como se você tivesse ali várias abas de projetos abertos na sua cabeça e você conseguisse visualizar todas e equilibrar ali os pratos. Você gosta de utilizar o Trello na sua produtividade? Como que você vê isso? Eu sempre fui assim, louca por panorama de vida, de anotar o que eu fiz. Que legal. Né? De meta. Aí, no dia que eu descobri o Trello, meu Deus, foi assim, por que não me mostraram isso antes? Né? Que foi essa a minha sensação também. Que era tudo que eu queria, num lugar só, ver minha vida. Né? E eu não lembro também exatamente quando que eu descobri ele, mas foi por aí, nessa fase de 2016, 2017, foi isso. Nossa, eu demorei bem mais. Aí foi quando eu passei a usar, e até hoje não largo mais. Minha paixão também. Nossa, muito bom. Você que está nos ouvindo agora, se você ainda não utiliza o Trello como ferramenta você que está nos ouvindo agora, se você ainda não utiliza o Trello como ferramenta para gestão de projetos, para a gestão dos seus estudos, para a gestão da sua rotina diária, que dá para fazer uns modelos muito bons, eu vou deixar o link do Trello para vocês olharem aqui na descrição desse podcast. Para quem não conhece o Trello, você consegue utilizar a plataforma tanto pelo seu smartphone quanto pelo seu computador, da forma que você achar mais cômodo. E ele funciona através de uma metodologia que chama Scrum. E essa metodologia é as coisas que eu mais gosto. Ela tem alguns pilares, e esses pilares, eles são transparência, inspeção e adaptação. Eu lá no meu projeto do Zero ao TCC, essa semana eu gravei uma aula para o pessoal, e eu estava justamente falando sobre a importância desses pilares no processo de construção do TCC.
Porque, assim, o que a gente vê nos nossos alunos é que, às vezes, eles vão lá e constroem o seu trabalho de conclusão de curso sozinhos, do jeito deles, e aí eles concluem do jeito deles, manda para o orientador. Aí o orientador vê o trabalho e fala assim, cara, isso aqui tá uma porcaria, refaz. Então, assim, aí a gente tem recomendado para o pessoal utilizar a ferramenta do Trello. Que outro benefício também é que você consegue trabalhar com equipe. Então, você consegue ir construindo o seu TCC, tanto se você faz individual ou em grupo, com a presença do seu orientador lá, olhando o seu projeto também. E aí entra nessa questão do pilar da inspeção e da adaptação. Porque daí tem como ele acompanhar o seu desenvolvimento, tem como você cobrar o seu grupo. E se você vê que o negócio está ficando errado, tem como você ir adaptando, ir corrigindo e não deixar para chegar no final, entregar um negócio que o orientador não gostou e ter que refazer tudo de novo. Então, assim, o Trello, ele funciona num esquema onde você pode criar vários quadros, como a Fernanda falou, é como se você conseguisse mesmo visualizar a sua vida todinha ali numa plataforma. Inclusive, a minha sócia lá do Zero ao TCC, ela fala, meu Deus, se um dia o Trello deixar de existir, eu tô perdida, porque a minha vida inteira tá lá. Os meus estudos, os meus projetos, negócios estão todos organizados no Trello. Então, você pode criar quantos quadros, geralmente a versão grátis tem uma quantidade de quadros limitadas, eu não me lembro quantas, mas dá para você fazer vários quadros ainda na versão grátis. Você cria o quadro como se cada quadro fosse um projeto seu. E aí, dentro desse quadro, você consegue construir várias listas. E dentro de cada lista, você tem uma série de cartões. E cada um desses cartões também tem uma série de configurações muito bacanas. Dá para a gente colocar anexos, trabalhar com as etiquetas operacionais, enfim, é uma ferramenta muito rica de possibilidades. Hoje, como que você prefere utilizar o Trello, Fernanda? Você falou para mim que você coloca praticamente a sua vida toda lá. Como que você se organiza? Bom, eu tenho lá vários panoramas, né? Eu chamo panoramas. Aí, assim, eu uso para o planejamento semanal, algumas partes, planejamento tanto da semana quanto de médio prazo também, coisas que podem ser feitas até o fim do mês. Eu uso o quadro para leituras, aquelas metas de leitura concluída do ano, leitura de cada área, eu coloco lá. Olha só. Para também os prazos também. Eu coloco também um panorama de cursos feitos, cursos que eu quero fazer. Eu coloco também quadro de filmes e séries assistidos, qual foi melhor, qual não foi tão bom assim. Louco, é muita organização. Que mais? Eu também tenho um que é de resolver, que são coisas que podem ser resolvidas até um prazo maior, mas para eu não esquecer. Eu tenho também o quadro do YouTube, né, relacionado ao YouTube, Instagram, as postagens, quais foram as postagens feitas, quais que não, quais são as ideias para depois. Eu também uso ele para fazer o planejamento de aula também, da escola, né, que eu sou professora. Então, eu tenho um quadro para cada escola, né, que eu trabalho em 2 escolas. E aí eu coloco lá a aula de cada dia também, de cada série, os feedbacks, diagnósticos que vai indo. Bom, basicamente, para esse planejamento geral, eu uso o Trello para tudo isso. Coloco também para algumas metas, para algumas coisas que eu preciso de fácil acesso, eu coloco lá. Até algumas outras coisas assim, eu coloco lá também. Olha, é muito bom, é uma plataforma muito rica mesmo. E, assim, eu até me comprometo aqui com os meus ouvintes do Drops de Alta Performance. Eu vou tentar... Na verdade, eu já tenho um esquema onde eu faço a minha agenda diária. Eu tenho um quadro de agenda diária, onde eu trabalho aquele esquema de uma coluna, uma lista. Eu seto todas as tarefas que eu preciso fazer no meu dia, utilizando aquela técnica de produtividade do
1, 3, 5, que é uma tarefa importante, 3 tarefas de média importância e 5 tarefas de pequena importância. Então, assim, no dia anterior, eu já vou lá, coloco todas as tarefas nessa ordem de prioridade, e aí eu deixo mais 3 listas em aberto. E um dos benefícios do Trello é você conseguir migrar os cartões de acordo com as listas. Então, assim, como é minha agenda só diária, aí eu deixo a coluna com a lista de todas as atividades. Aí na próxima coluna eu coloco fazendo. Então, quando eu começo a fazer uma atividade, aí eu migro aquele cartão para o fazendo. Aí a próxima lista é o feito. Então, se eu termino a atividade, eu já migro ela para o feito. E aí eu ainda acrescentei uma coluna, que é a coluna do deu ruim. Porque, assim, durante a nossa rotina diária, pelo menos pra gente, é muito comum acontecer imprevistos. De repente, do nada, uma aula foi marcada, outra foi remarcada. E aí acaba que, às vezes, você realmente não consegue fazer todas as atividades que você se propôs a fazer. Aí eu gosto de migrar esse compromisso para o quadro do deu ruim. Porque daí eu vou analisar o que foi que aconteceu. Se foi falta de tempo, e se a tarefa está muito próxima do seu vencimento, eu boto ela na lista do dia seguinte. Mas se às vezes deu ruim porque eu não fiz, porque eu procrastinei, porque eu enrolei, também serve como um parâmetro para mim. Porque daí eu consigo descrever naquela atividade, por exemplo, o porquê que deu ruim. Eu gosto de falar deu ruim porque é uma expressão que a gente usa aqui. Deu errado por quê? Porque você teve um imprevisto, porque procrastinei. Eu gosto de ser bem sincera comigo. Aí sempre ao final da semana eu vou lá e faço uma análise da quantidade de tarefas que deu ruim e por que elas deram ruim. Um outro formato que eu também gosto de usar é ter um quadro de agenda semanal. Eu era muito apegada à agenda de papel. Só que aí, quando eu comecei a estudar medicina, você tá vendo aqui, né? Os livros, nossa, são muito pesados. Aí você tem que ir para a faculdade com um livro, caderno, notebook. E aí eu falei, não, eu preciso me divorciar da agenda de papel, porque é um peso a mais. E aí agora eu faço os meus compromissos também, todos lá no Trello, naquela mesma sequência. Então, tipo, segunda, e aí terça, quarta, os 7 dias da semana. E nesse planejamento semanal, eu só coloco aqueles compromissos que são fixos mesmo. Então, assim, às vezes eu marquei de gravar um podcast com alguém, marquei de gravar uma live com alguém, reuniões que eu sei que são compromissos que não dependem só de mim, então são compromissos fixos. E aí depois o planejamento mensal. O Gustavo Malk, lá que nós gravamos a live juntos, do código 753, ele chama isso de DSM, que é você fazer a agenda diária, semanal e mensal. Uma coisa, Fernanda, que eu sempre falo para o pessoal é que, assim, produtividade é teste. É teste. Inclusive, hoje à tarde, eu dei uma aula para uma mentoria de finanças. Produtividade para investidores. E, assim, eu consigo informar as pessoas sobre vários hacks de produtividade, insights, técnicas. Só que as pessoas, elas precisam testar aquilo que funciona para elas. Porque, às vezes, o que funciona para mim, Bruna, não funciona para você, Fernanda. Concorda comigo? Concordo. Show. Uma das coisas que dá para a gente trabalhar também no contexto da produtividade com o Trello é a questão dos checklists. Inclusive, uma reflexão que eu tenho feito muito interessante sobre isso, eu não sei se isso já aconteceu com você, mas a questão do sentimento de frustração ao usar o checklist. Já aconteceu com você? Nossa, demais. Tanto que muitas das coisas eu coloco muito em checklist, para eu ver aquele risquinho por cima, porque como eu usava muito a agenda de papel, eu amava aquela sensação de riscar, né? Então, muita coisa eu crio no checklist. Aí, como ainda bem tem aquela opção de não mostrar o que foi construído, ela é perfeita. Eu, pelo menos,
anestesia minha mente, tipo, tá concluído, né? Tchau. Aí eu coloco para não mostrar. E aí eu me frustro menos quando eu não consigo algo. Então, quando eu faço checklist, eu costumo dividir, tipo assim, eu coloco lá no cartão, da segunda-feira, por exemplo, né? Eu tenho um cartão que é específico, que tem várias coisas lá juntas, de categorias diferentes. Então, em cada checklist está um título diferente. Tipo, para essa semana. Aí, o que eu consegui fazer dentro daquele dia, eu faço. Se não, aí eu coloco para outro dia, assim, vai indo. Aí eu coloco para essa semana, para hoje, médio prazo, longo prazo. E aí, na minha cabeça, não fica com tanto sentimento de culpa se eu não conseguir, porque eu coloquei para esse dia, para essa semana, para médio prazo. Eu faço isso para evitar menos a frustração. Mas que dá uma sensação ruim, dá. Tanto que antes eu usava essa questão do fazer fazendo feito, né? Mas aí eu percebi que me dava muita agonia quando eu via aquele monte de coisa no fazer. Né? Aí eu passei não, se eu sei que está aqui nessa lista, é porque é para fazer. Então eu não vou pôr etiqueta e nem vou criar a lista de fazer. Eu já sei que eu tenho que fazer. Agora, na hora que tiver feito, eu vou colocar a etiqueta de feito. Porque na minha cabeça eu visualizo melhor assim. Né? Trabalhei muito tempo com essa aí de ficar mesclando, né, as cartões, mas eu não me sentia bem. Na hora que eu vi aquela lista também do feito, por mais que eu sabia que era feito, dava uma sensação assim, tudo isso e tal, mas na minha cabeça dava a sensação de que era como se eu não tivesse que fazer. Aí eu tenho que mudar essa metodologia. Então eu uso mais as etiquetas do que mesclar de lista. Para mim é mais funcional assim. Tanto que para cursos, por exemplo, ou meta de livro, eu geralmente seleciono, né? Livros 2020. Aí eu peço para lá os cartões de livros que estão no livro, para eu não ver mais aquele cartão na minha frente, né? E também eu arquivo sempre que possível as listas quando estão concluídas de fato. Eu não gosto de ficar vendo aquilo lá na minha frente, mesmo que já esteja concluído. Dá uma sensação ruim. Eu gosto de soma, porque na minha cabeça, o sumiu, então já era, consegui, vamos para o próximo passo. Então, assim, na minha cabeça, algumas coisas funcionam melhor assim. Outras, de outras áreas, como filme e série, eu já amo ver aquilo lá assistido, né? Já amo, já quando é para filme e série, né? Agora, já para outras coisas, assim, do dia a dia, eu não gosto tanto de ficar fazendo aquela lista em mim. Aí, tanto que quando eu faço checklist também, se for algo que eu já posso excluir na hora, porque já foi feito, eu já excluo logo. Porque na minha cabeça dá a sensação de alívio. Consegui. Já foi. Aí eu não sei, cada um tem um mérito, né? E o mérito melhor é que ele funciona para você. Isso mesmo. Também. Nossa, perfeito. A metodologia de checklist, ela é muito boa, é muito válida. Só que é isso que você acabou de dizer. Tem que funcionar bem para você. E eu percebi que essa coisa do checklist, por vezes, estava me deixando um pouco ansiosa, às vezes com sentimento de frustração, porque o checklist ele faz muito você olhar para o que você não fez. E aí te gera esse sentimento de frustração. Então, assim, você vai ali eliminando, sabe? Feito. E aí parece que o seu foco quer ficar lá. Nossa, mas ficou faltando... Às vezes você fez um monte de coisa importante. E aí vai faltar uma bendita tarefa. E você fica lá, se martirizando, focando naquela tarefa. Por isso, eu trabalho esse sistema de ir transferindo as notinhas mesmo da lista. Só que eu não fico colocando toda a minha atenção, todo o meu foco, por exemplo, no Trello o tempo todo. Então, assim, é meio que eu sei o que eu tenho que fazer. E aí, eu até acabo fechando o Trello depois e falo, vou trabalhar. Eu gosto muito também de usar temporizador. E aí, conforme eu vou concluindo as atividades, eu testei o Done List, que também foi uma estratégia muito boa para eliminar esse sentimento de frustração. Porque quando você escreve aquilo que você fez e você chega no final do dia e aí você consegue olhar a quantidade de coisa que você fez, é como se você não tivesse
o que você não fez para você focar, entendeu? Não tem lá, tipo, não feito, só tem o feito. E aí você olha só pro feito. E aí você fica com aquele sentimento de, nossa, eu fui produtivo. É claro, eu sempre gosto de falar, né? Também não vale você fazer um done list lá e escrever coisas irrelevantes, tipo, acordei, liguei o computador, abri o Google. E não vale, né? Mas, por exemplo, concluir uma tarefa, escreve. Descreve a tarefa que você concluiu. E eu não gosto nem de quando eu uso papel para fazer o done list, por enquanto. E aí eu não gosto nem de ficar fazendo vários asteriscos assim, para não gerar o sentimento de, não, eu fiz 5 asteriscos e agora eu tenho que fazer 5 coisas. A mente da gente é uma coisa muito curiosa. Eu ainda uso também o papel, eu não deixo de usar. É um planner, aí já tem uns dias, eu não deixo de usar ele, por mais que tenha um treino, porque tem hora que parece que abrir o computador, abrir o celular, concentra a gente. Aí tem hora que eu me concentro muito mais, então eu já escrevi a tarefa feita ali na agenda. Aí eu uso os dois ao mesmo tempo. Não, tá certo. Escrever é algo terapêutico pra gente. É por isso que quando eu tô fazendo o done list, eu gosto de escrever no manual mesmo, sabe? Concluir a tarefa, aquele ato de ir lá e descrever o que eu fiz é prazeroso. É como se fosse um sentimento de conquista, e isso é muito bom. Mas, Fernanda, assim, no seu ponto de vista, o que você vê de positivo e de negativo nessa ferramenta do Trello? De positivo é a questão da clareza. Quando você aprende a utilizar ali o Trello de uma forma que é funcional para você, ter clareza do que você quer conseguir, do seu projeto, você vê também, o que eu acho também super funcional é ter a agenda, tipo, você comprar a agenda lá, agenda 2020. 2020 acabou, né? O calendário está lá em 2020. Mas o Trello não, ele é eterno. O que você colocar lá em 2021, se você não tiver feito, ainda vai estar lá. E você pode atualizar sem ter rasura, sem precisar, como eu posso dizer, comprar outra, fazer outra, né? Porque está lá. Então, o que eu acho muito interessante é a questão de você conseguir começar, continuar e concluir o seu projeto. E era algo que eu estava prestando muito na época e desde então, e está sendo muito útil para mim. Que é você ver a sua vida, ver o que você tem que concluir e você conseguir concluir. E também a questão das etiquetas, né, que é você visualizar. A questão da visualização é algo assim, muito interessante, porque você consegue ter o sentimento da recompensa e você querer novos objetivos, porque você já conseguiu outros que você achava que não iria conseguir. E lá auxilia bastante. O que eu acho ruim é a questão do calendário dele, que você tem que utilizar geralmente aqueles follow-ups, né, eu acho que não é tão funcional assim. E a questão dos avisos, se você põe um cartão lá, que tem a data, né, ele te avisa no e-mail, né? Sei como é que tu faz aí. Mas aí eu já não gosto muito dessa questão. Eu queria que viesse uma notificaçãozinha assim, tipo no celular, te lembrando que aquilo é aquele dia, tal horário. Não sei se já chegou, né? Você vê isso também. E outra coisa também, quando é no celular, não tem como eu ver o que está escrito na etiqueta. Né? O que está escrito na etiqueta, você só vê a cor. Aí nem sei se você lembra, né, que aquela cor é para isso. Porque cada quadro, geralmente, às vezes, você pode ter uma configuração diferente. Já no notebook, você já pode visualizar, né? Realmente. A questão, principalmente do calendário, é o que mais me afeta. Porque tem coisas que eu acabo tendo que usar o Google Agenda para poder me lembrar, colocar lá como lembrete, que isso, para mim, se torna mais funcional. Aí o que eu acho ruim é isso, que acaba tendo que usar o Trello, a agenda manual, e às vezes eu uso 3 coisas, sendo que lá no próprio Trello já podia ter. É claro que eu acho que pode ter algum follow-up lá funcional, que dê para fazer isso. Mas aí você já tem que pagar, já é outra história. Acho que outra coisa também que eu acho ruim é a questão também da frustração, que às vezes se você não souber utilizar bem, você pode acabar gerando mais frustração do que funcionalidade. Realmente. E aí é algo assim que na produtividade você tem que saber lidar todos os dias, né? Com o feito e com
se não foi feito, tá tudo bem, né? E outra coisa também que eu vejo que não é tão funcional assim, a questão da lista. Que só tem como arquivar a lista inteira, não tem como excluir a lista inteira, né? Ah, é verdade. O nome dela. Mas tem hora que você quer excluir aquela lista, você não quer arquivar ela, você quer excluir. Não chega. E aí não, aí ela arquiva, vai arquiva e fala minha arquivo. Ah, mas eu não vou ficar vendo o arquivo. Mas não sei, na minha cabeça é muito assim, eu quero me livrar daquilo. E aí eles criarem essa funcionalidade, seria bem legal também. E também, eu acho que tem um PAA que pode fazer isso, mas eu utilizei. As checklists poderiam ser também como colocar a data do grátis, poderiam, né? Realmente. Realmente. É bem legal, porque tem coisas que é daquela checklist só daquele dia, não é para outro dia. É legal. Mas, quando não tem isso, a gente utiliza outros meios, né? E os pontos positivos eu já falei, né? Principalmente a clareza. Sim. Essa funcionalidade de você começar e continuar a concluir e não depender do ano, né? Tá ali, tá sua vida, pode usar qualquer ano da sua vida e vai falar. Tem uma coisa nas agendas de papel que sempre me incomoda, que é o que eu farei com elas depois que elas não servirem mais. Então, por exemplo, sabe? O que eu vou fazer? Eu jogo fora? Tem um monte de informação importante lá. O que eu faço com isso? Coleciono? Já permite, né? Tá tudo lá, é importante, vai ficar. O que a gente pode dizer mesmo é que assim, é uma ferramenta excelente, mas como em tudo na produtividade, exige teste e é fundamental que a gente se conheça. Porque eu estava conversando agora à tarde com o pessoal da mentoria de finanças e assim, a gente se martiriza muito às vezes com essa questão da produtividade. E produtividade não tá aqui para nos tornar escravos dela. Muito pelo contrário. Produtividade é para te dar liberdade. Eu gosto de falar que ser produtivo é fazer mais em menos tempo. E a gente só quer fazer mais em menos tempo porque a gente quer ter mais tempo livre para fazer outras coisas que a gente gosta. Então, assim, a partir do momento que a produtividade ou técnica de produtividade, ela começa a ser, de alguma forma, um sacrifício, ou às vezes começa a te fazer mal, te deixar mais mal do que bem, a gente sempre precisa ter essa autoconsciência e essa questão de se observar, né? Como você falou, a gente está aqui falando de uma ferramenta que, para a gente, é muito boa, que merece, sim, ser testada, mas também que não tem nenhum problema se, por exemplo, para você não for tão legal assim. Existem outras ferramentas de gestão de projetos que também podem ser testadas com uma funcionalidade tão boa quanto essa. E assim, Fernanda, tem uma coisa que eu sempre gosto de perguntar para as pessoas que conversam comigo nas lives, nos podcasts, que é: me fala um livro que mudou a sua vida em relação à produtividade, gestão de pessoas, nessa área. Bom, tem vários, né? Sim, sempre tem uma lista enorme. Mas aquele que você falaria assim, nossa, lê esse. Começa por aqui. Tem um livro que eu se analisar, né, nas leituras que ele deu, gente, qual que eu posso dizer assim, que não morro sem ler esse livro. É um livro, deixa eu ver, A Única Coisa. Olha só. Você já leu já? Eu já, mas faz um tempo. Eu preciso ler novamente. Mas achei fantástico também. Muito bom. Em 2016, se não me engano. Foi 2015. Aí eu levo até hoje, assim. Foi por aí também, 2016, 2017, que eu li. Nossa, é uma leitura que precisa entrar na minha lista, com certeza. Excelente indicação, inclusive. Nossa, e assim, o que ele, claro, né, que para você ler ele, você tem que devorar mesmo, digerir, porque é muito ensinamento. Mas o ensinamento principal, que parece óbvio, é óbvio quando você escuta, mas na hora que você trata isso na sua vida, é algo assim surreal, que naquela época, e até hoje para mim, é algo assim maravilhoso, faz muito sentido. Que é a questão
ele fala de dominó e dominó. Ele fala, quero, né, do multitarefa, que isso não é funcional e tudo mais. Mas o foco dele é o seguinte: você tem uma meta, qualquer prazo que seja, principalmente se for a longo prazo, se for para daqui 1 ano, daqui 2 anos, muitas vezes a gente estabelece a data, estabelece plano de ação, estabelece um monte de coisa, mas a gente esquece que todos os dias a gente tem que ter pelo menos uma ação diária que vai te levar mais perto daquele objetivo. Exatamente. Então, a gente pensa assim, não, né, estabelecer a meta daqui 1 ano. Então, quando eu for lá no segundo semestre desse ano, eu começo a trabalhar nela, porque já é daqui 1 ano e tal. Não, é todos os dias. Todo dia, um pouquinho. Diária, relacionada a mas óbvio. Mas a gente não faz muitas vezes, né? E desde que eu aprendi nesse livro, é algo que eu tenho colocado muito em prática na minha vida. Que é todos os dias ter pelo menos uma ação diária que me leve aos objetivos de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Porque às vezes a gente estabelece a data e acha que automaticamente naquele dia eu consegui. Não, não é assim. É um trabalhar diário, não trabalhar só de 1 mês, 2 meses, não, é um trabalhar diário. E ele fala que é o de dominó e dominó. Ou seja, vai derrubando dominó hoje, outro amanhã, e assim tá indo, até chegar, de fato, na compensação daquele objetivo. Porque quando chegar no dia que você estabeleceu para aquilo estar pronto, você vai ver que o processo já fez ele estar pronto. Então, você vai caminhar junto com o processo, você não vai esperar o dia chegar para você estar pronto, né? Que é muito semelhante ao que diz a metodologia do Scrum, né? Você já vai testando, já vai vendo o que dá certo e quando dá certo. E é algo assim que eu super indico, eu sempre falo nos meus vídeos, é sobre isso. Que todos os dias você tem que alinhar as suas ações diárias com as suas metas de longo prazo. Porque senão você não vai alcançar elas, né? Você transformar suas metonas em metinhas, né? Sim. Esse é o livro top, assim, da minha lista. Mas eu vou colocar um segundo, pode ser? Opa! Bônus, sempre é bem-vindo. O segundo foi A Tríade do Tempo, do Christian Barbosa. Esse eu não li ainda. Incrível. E também eu li por essa época, e até hoje eu implemento também na minha vida, que é a questão de, ao invés de você planejar um dia antes, ele fala para você planejar pelo menos 3 dias antes. Né? E quando chegar no meio da semana, você planeja o restante. E aí você não fica com aquela sensação ruim de que, nossa, o que eu vou fazer segundo? Eu vou fazer terça, quarta, quinta, sexta? Porque nem sempre você tem tão bem definido o que você vai fazer na sexta-feira, semana que vem, no sábado, né? Mas no decorrer da semana, dependendo do que você conseguiu ou não fazer, você pode adaptar aquilo para a sua realidade. E ele fala muito, né, na questão do que é urgente, do que é importante, do que não é tão importante, que é tarefa de ocupação, do que não é tarefa de ocupação. E que muitas vezes a gente designa muito ações de ocupação e menos tarefas de produtividade mesmo, que realmente é importante para a nossa vida. E aí ele fala para a gente elencar quais são os papéis da nossa vida, quais são os papéis que realmente nos fazem bem e feliz e realmente são importantes, né? Para que a gente possa parar de ficar apagando incêndio, né, que ele fala. E também de parar de ficar correndo, começar a andar. Ele diz muito, né, sobre isso. E aí ele estabelece esse princípio de que a gente tem que estabelecer o que realmente é prioridade e o que não é. Dentro daquilo que é sua meta, dentro daquilo que é seu objetivo. E agora, um que eu sempre tinha ouvido falar muito, mas eu não tinha lido, esse ano eu vergonha na cara e comprei o e-book, que também na época estava muito caro, eu não, deixa quieto. Aí, quando eu fiquei vergonha na cara, eu li o Hábitos Atômicos. Eu já fiz uma série de vídeos sobre esse livro. Ah, eu vi, sim. Esse livro, depois a única coisa, meu Deus, é o livro que você não pode morrer sem ler. Show. É incrível. E como o próprio nome já diz, né, é atômico, por quê? Porque ele acredita também em algo que a única coisa fala, que ações que parecem ser insignificantes no momento, conforme você vai fazendo, elas vão se acumulando. E esse acúmulo, elas vão se tornando significantes, porque você vai vendo o resultado ao longo do processo. E ele fala que mais importante do que você ter metas é você trabalhar com o processo, porque os processos vão te levar ao progresso e não só a meta em si. E ele fala muito sobre os problemas que as metas possuem, que é algo assim surreal. Ele diz assim que não é porque você tem uma meta que você vai conseguir. Tem dois vencedores para a mesma meta. E nem por isso os dois vão ganhar, os dois vão conseguir.
né? E ele fala muito da importância do processo, de você alcançar a realização da pessoa que você quer se tornar e não só do resultado em si. Porque a meta te faz focar no resultado, porque na verdade você precisa criar uma nova identidade, que é aí que você vai ter novos dados e ter uma nova produtividade na sua vida. Esse livro, assim, está sendo meu manual esse ano, assim, basicamente na minha vida. Então, esses 3 livros, assim, para mim, a única coisa, a Sede do Tempo e a Aplicação, são leituras que você não pode morrer sem ler. Show de bola! E eu vou deixar aqui na descrição desse podcast para vocês as 3 recomendações dos livros que a Fernanda passou pra gente. Show de bola! Eu só li um deles. Vou já adicionar os outros 2 à minha lista. Fiquei muito empolgada aqui com você passando a sua experiência. E, Fernanda, eu gostaria de te agradecer muito por ter participado desse episódio com a gente. Eu adorei ter essa conversa com você. Eu tenho certeza que quem está nos ouvindo também conseguiu tirar muitos insights do nosso papo de hoje. Vai ser sempre um prazer te receber por aqui. E até a próxima, até os próximos episódios. Vamos marcar mais aí. Exato. Muito obrigada, viu? Foi demais.